Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Ali conosco, você que está em casa também seja muito bem-vindo, você que está nos assistindo pelas nossas plataformas. Eu creio que a unção que há aqui é a mesma unção que há aí na tua casa, amém? Aleluia! Fecha os teus olhos. Obrigado, Senhor. Há uma noite diferente, eu sinto no Espírito. Que o Senhor tenha liberdade, que o nosso coração esteja totalmente acessível, para que o Teu Espírito Santo possa falar, para que o Teu Espírito Santo possa fazer. A Tua palavra nos diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito, e é o Espírito que nessa hora convidamos, para que venha, para que se manifeste, para que opere em nós. Ah, Deus, não tem sentido nenhum estar aqui e não receber algo do Senhor. Não tem sentido nenhum estar nesse lugar e não viver a experiência que só o Senhor pode nos dar. É por isso que nessa noite o nosso coração está aberto, a nossa mente está aberta, os nossos ouvidos estão abertos, nós estamos totalmente sensíveis àquilo que o Senhor vai falar, àquilo que o Senhor vai fazer. Pai, no nome de Jesus, faz em mim, faz através de mim, mas também faz apesar de mim. Estabelece a tua vontade, estabeleça o teu querer. Sabemos que só as tuas palavras são palavras que carregam vida eterna. É por isso que nós clamamos por elas. É por isso que nós necessitamos delas, das tuas palavras. Portanto, vem e estabelece a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E você diz: amém. Nós estamos entrando em uma estação que para nós é uma estação de portas abertas. Você acredita nessa proclamação? Você acredita nessa declaração? Você acredita nessa palavra? E quando se fala sobre portas abertas, na verdade está se falando, eu já comecei a pregar, preciso da sua atenção. Quando se fala sobre portas abertas, na verdade se quer falar sobre novos níveis, novos lugares que o Senhor quer nos levar, novos ambientes, novas estações, acessos. Deus quer nos dar acesso a lugares que Ele preparou para nós, que Ele preparou para você e para mim. Eu creio no nome de Jesus que nesse ano nós vamos entrar nesses lugares que foram preparados pelo Senhor para mim e para você. Mas acontece que para nós entrarmos nesses lugares que foram preparados pelo Senhor, para mim e para você, para podermos acessar esse ambiente, abrirmos essas portas, é importante que você e eu entendamos. E olha para mim, nós vamos precisar de algumas chaves para entrarmos nesses lugares que Deus tem para nós. Para acessarmos esses lugares que Deus tem para nós, nós vamos precisar de algumas chaves. Para acessar esses novos níveis que Deus tem para nós nesse ano de 2023, nós vamos precisar de algumas chaves. Você concorda que portas só podem ser abertas se tiverem chaves? Sim ou não? Para que portas sejam abertas, você e eu, nós precisamos de chaves. Para que portas sejam abertas, você e eu, nós precisamos de senhas. Para que portas sejam abertas, você e eu precisamos conhecer o segredo, os códigos. Você concorda que para você abrir a porta da tua casa, você precisa de uma chave? Você concorda com isso? Você concorda que até mesmo quando você está dentro da tua casa, para você acessar novos níveis, entrar em alguns cômodos, você precisa de chaves, você precisa de códigos? Você concorda com isso? Para nós acessarmos alguns lugares, nós vamos precisar de algumas chaves. Para entrarmos em alguns ambientes, nós vamos precisar de algumas chaves. E você precisa entender que no reino de Deus não é diferente. Para nós acessarmos níveis, estações
irmos a ambientes que Deus quer nos levar dentro do reino de Deus, nós vamos precisar de chaves. Deixa eu trazer algo para você nessa noite de forma muito rápida. Muitos serão salvos. Você está comigo? Muitos serão salvos, mas nem todos aqueles que serão salvos receberão um galardão. Significa que até mesmo para aqueles que são salvos, para acessarem novos níveis, para irem a novos ambientes, para serem distintos, esses vão precisar de chaves, vão precisar de códigos, vão precisar de senhas, de segredos. Não diferente da forma como acontece no reino de Deus, também acontece aqui na terra. E hoje, eu quero falar de uma chave que abre portas, uma chave que liga reinos. É tão interessante porque numa conversa de Pedro com Jesus, o próprio Jesus vai falar para Pedro: eis que estou te dando as chaves do reino dos céus, e aquilo que você ligar na terra, ou seja, aquilo que você abrir na terra, estará aberto nos céus, ligado nos céus. Ei, existem chaves que fazem com que dois reinos se fundam, existem decretos, existem códigos, existem senhas que fazem com que dois reinos se fundam. Pastor, eu estou diante de uma ministração, uma palestra coach, nada disso, irmão, você está diante de uma revelação. Existem lugares que você só vai entrar se você tiver as senhas, se você tiver os códigos, se você tiver as chaves. Existem chaves. É tão interessante porque essa declaração dada por Jesus afirma que quem tem essas chaves é a igreja. A igreja tem as chaves que dá acesso ao reino dos céus. E hoje eu quero, de forma muito rápida, falar a respeito de uma chave que faz com que esses dois reinos se fundam. Falar de um posicionamento, falar de um código, de um movimento que faz com que esses dois reinos se fundam. Hoje eu quero falar de uma chave que para mim, de verdade, eu considero como sendo aquela que abre a primeira porta. Fala comigo: honra. 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 Para você viver uma estação de portas abertas, olha para mim. Para você ir a novos níveis, para você desfrutar desses ambientes que Deus tem para você, primeiro você e eu precisaremos ir pelo caminho da honra. E eu sei que falar de honra para um mundo que caminha debaixo de uma cultura de desonra não é nada fácil. Eu sei que não é nada fácil falar de honra para uma geração que quer viver o sobrenatural, mas que não honra o natural, não é nada fácil. Eu sei que falar sobre honra para uma geração que quer viver o extraordinário, mas que não honra o ordinário, não é nada fácil. Eu sei que falar sobre honra para uma geração que quer viver milagres, mas não honra aquele de quem flui os milagres, não é nada fácil. A palavra vai nos falar no livro de Marcos, capítulo 6. Eu queria muito que você abrisse a palavra do Senhor, versículo de 1 a 6. Diz assim a palavra: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Vai passando. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntava a eles: que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E a palavra continua: e não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Um povo que precisava viver milagres, um povo que precisava experimentar milagres,
Um povo que precisava viver a experiência de milagres, ambientes de milagres, mas que não puderam receber milagres porque não havia honra. Porque não havia honra naquele ambiente, naquele lugar, Jesus não pôde operar milagres. Porque não havia honra naquele lugar, Jesus não pôde estabelecer um ambiente do extraordinário, do sobrenatural. Porque não havia honra naquele lugar, Jesus não pôde estabelecer um ambiente de avivamento, de despertamento, porque não havia honra. Porque não havia honra, as portas não puderam ser abertas, porque não havia honra. Porque não havia honra, aquele povo não conseguiu detectar que diante deles não estava o carpinteiro, mas o Filho de Deus, porque não havia honra. Porque havia desonra, Jesus não pôde operar milagres naquele lugar. Você está comigo? Lugares de desonra são como uma afronta a Deus, e ali Deus não pode operar milagres. Irmão, quando você olha para mim, pelo amor de Deus, essa chave é poderosa, porque nós não vamos viver essa realidade dessa palavra que foi liberada sobre nós nesse ano de 2023, se não entrarmos pela porta da honra, se não caminharmos em honra, se não tivermos honra, se não tivermos zelo, se não tivermos temor, nós não iremos viver, nós não iremos desfrutar. Quando nós olhamos para essa palavra, é muito claro, é muito evidente que esse povo não recebeu aquilo que Jesus foi fazer, porque naquele ambiente havia uma espécie de desonra, um movimento de desonra. Irmão, quando você entende o que a honra produz, você não quer estar em nenhum outro lugar, a não ser no lugar da honra, porque a honra atrai milagres, porque a honra traz um favor, porque a honra atrai a presença. Os habitantes de Nazaré retiveram a honra, e porque retiveram a honra, eles não receberam aquilo que a honra libera. Porque eles não conseguiram reconhecer o Filho de Deus, eles não puderam desfrutar daquilo que flui do Filho de Deus, porque não havia honra, porque retiveram a honra, não receberam a glória, porque retiveram a honra, não receberam a presença, e as consequências e os frutos que essa presença produz, porque não havia honra. Ai, pastor, se eu soubesse que a palavra ia ser essa, eu não teria vindo hoje. Vai dar certo. Onde há honra, há milagres. Onde há honra, há presença. Pastor, e o que é honrar? Honrar é valorizar. Honrar é estimar, é entender que quem está naquele lugar é especial. Honrar é entender de quem está naquele lugar é valioso. Honrar é entender de quem está naquele lugar é precioso. Honrar é ter esse entendimento, honrar é viver essa realidade. A presença, igreja de Jesus, só se move em ambientes de honra, e onde não há honra, não há a presença. Repete comigo nessa noite, no nome de Jesus: eu preciso honrar, fala, ainda mais a sua presença, para que a sua presença se manifeste ainda mais forte, ainda com mais poder, ainda com mais autoridade. Irmão, nós precisamos honrar ainda mais a presença, para que a presença venha sobre nós com poder, com graça, com autoridade. Todo homem que aprende, toda mulher que aprende a honrar a presença, acessa lugares que nenhum outro homem, nenhuma outra mulher pode acessar, por causa da honra, das portas que a honra abre. E a minha geração, meu Deus, como tem faltado com a honra, como a minha geração tem caminhado em desonra à presença.
como a minha geração tem buscado viver milagres, mas não tem desfrutado de milagres porque não tem honrado a presença. A minha geração quer viver avivamento, mas não honra aquele que faz com que o avivamento se torne uma realidade. A minha geração... Você já parou para pensar, eu estou fugindo da palavra, guiado pelo Espírito, que nós queremos viver realidades que homens viveram lá no passado, mas que nós não conseguimos, e não conseguimos porque não há honra. Queremos ser precursores de um avivamento, queremos que venha um despertamento sobre a nossa nação, mas nós não honramos aquele que produz esse avivamento. Nós queremos ser Jonathan Edwards, John Wesley, nós queremos ser esses generais, mas nós não honramos o Deus, nós honramos o Senhor, nós não honramos Jesus, nós não honramos a presença do Espírito, e queremos viver o que esses homens viveram. Portas só serão abertas se nós entrarmos pelo caminho da honra. Sem honra, portas não se abrem. A palavra afirma que quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de... A honra nos faz acessar novos postos em Deus. A honra derrama unção sobre nós. Pastor, por que você está falando, revelando, tentando trazer essa realidade de honra como sendo uma chave? Pelo simples fato de querermos aquilo que homens de Deus carregaram, mas não honrarmos o que esses homens carregavam, não honrarmos quem esses homens eram. Nós queremos viver realidades, mas nós não honramos essas realidades. Sem honra não há continuidade, sem honra há ruptura. Deus tinha, olha para mim, Deus tinha dado um reino para Esaú, para Saul, tinha dado um reino para Saul e tinha derramado sobre ele promessas, mas porque não havia honra, ele perdeu o reinado, e o reinado, houve uma transição para um menino chamado Davi, porque havia honra. A honra nos faz perder o reinado, a honra nos faz perder as promessas, a honra nos faz perder o lugar em que Deus nos colocou. A honra rouba de nós até mesmo o nosso ministério. A falta de honra interrompe promessas. A falta de honra apaga ministérios. E falando aqui de forma bem evangeliquez, bem gospel, a honra apaga ministérios. A falta de honra. Abraão, diz a palavra, que teve uma experiência poderosa com o Senhor, em que ele viu uma sarça que queimava, mas não se consumia, e Deus olha para ele e diz: ei, tire as sandálias dos pés, porque esse lugar é precioso, esse lugar é valioso, esse lugar é santo, lugar em que eu estou, tem que ser honrado. Nós precisamos, irmãos, resgatar, restaurar a honra. Restaurar, resgatar esse ambiente de honra. Os lugares em que Deus nos colocou, nós precisamos honrar. Porque senão portas não vão se abrir. Nós precisamos honrar os lugares em que Deus nos colocou. Nós precisamos honrar aquilo que Deus morreu na cruz, aquilo que Jesus se entregou na cruz. A igreja tem que haver honra. Honra. Sem honra, portas não vão se abrir. Sem honra, nós não vamos acessar um novo nível. Se não houver honra, nós não vamos acessar uma nova estação. Você está comigo? Está parecendo chato, né? Essa palavra. Mas eu não estou aqui, irmão, para te entreter. Eu estou aqui para ser um instrumento de Deus para te transformar. Talvez no final desse culto, 20% das pessoas que estão hoje aqui não vão voltar mais. Mas, sinceramente, não estou preocupado com multidão, irmão. Estou preocupado em fazer discípulos. Quem ficar, os 80% que ficar serão mais maduros, estarão mais plenos em Deus, viverão portas abertas, entrarão em novos níveis.
Irmão, sabe algo que tiraram de nós? A alegria de honrar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Tiraram de nós a honra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós víamos, pastora Marisa, homens e mulheres com tanto zelo, com tanto temor, com tanta honra na hora de prepararem as suas ofertas. Havia tanta honra na hora de prepararem os seus sacrifícios e entregarem no altar, entregarem na casa de Deus. Havia tanto zelo. Tiraram isso de nós, roubaram de nós a honra do ofertar, do sacrificar, do entregar. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo, tempos depois, teve que lembrar e dizer: ei, se é para sacrificar, se é para ofertar, tem que ser com honra e também tem que ser com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Tiraram de nós a honra, irmão, do sacrifício. Havia zelo, havia graça, havia temor, havia uma preparação na hora de pegar, na hora de sacrificar diante do Senhor. Havia um cuidado. Tiraram de nós também a honra de servir. De servir ao Senhor com os nossos dons e com os nossos talentos. Tiraram de nós essa honra. Os dons e os talentos que Ele mesmo nos deu hoje, nós servimos, mas servimos no automático, como se nós estivéssemos aqui só para cumprir com uma escala. Meu Deus, falta de honra. Falta de honra. Você não está servindo a homens, você está servindo o Senhor, você não entendeu. Isso é falta de honra, isso é falta de zelo, isso é falta de temor. É da mesma forma como nós nos portamos, da mesma maneira como se portou o povo em Nazaré. Eles estavam no automático, eles viam o carpinteiro, eles não viam o Filho de Deus. É a mesma maneira como hoje muitos de nós servem no automático, sem honra, sem zelo, sem temor. Nós precisamos restaurar a sede por honra. Nós precisamos restaurar a fome por honra. Sensibilidade por honra. Irmão, honrar a Deus abre portas. Honrar os lugares em que Deus nos coloca abre portas. Honrar aquilo que Deus nos deu e ser generosos quanto àquilo que Ele nos entregou abre portas à honra. A honra. E essa honra ela não pode se dar de qualquer forma. Eu já estou quase terminando. Você aguenta mais 5 minutos? Se deixar eu vou embora, irmão, porque eu estou no meu flow. Essa honra não pode se dar de qualquer forma. Não é para o que eu honro, mas com que motivação eu honro. Olha para mim. Honrar não se encontra, esse ambiente da honra, ele não se encontra nas nossas manifestações, naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. A honra se evidencia a partir dessas ações, elas se manifestam a partir dessas ações, mas a verdadeira honra se encontra no coração. É no coração que se encontra a verdadeira honra. E eu te provo. Isaías capítulo 29, versículo 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É um povo que me honra com a boca e com os lábios, mas o seu coração não está em mim. A verdadeira honra não nasce a partir daquilo que nós falamos. A verdadeira honra nasce no nosso coração. Ela é genuína do nosso coração, ela é oriunda das nossas motivações. Irmão, no nome de Jesus, ambientes que carregam uma honra genuína se estabelecem a partir de altares, em que nesses altares está o meu coração e não a minha boca. Nós precisamos distinguir o que é honra e o que é bajulação. E Deus não quer a nossa bajulação, Deus quer a nossa honra. Você está aí? Coloca para mim na tela esse pensamento. Coloca para mim na tela o pensamento, por favor. Não é o texto. O cristianismo não é uma corrida de velocidade, mas de perseverança. Portanto,
Não é, meu Deus, escreveram errado, gente. Não é dessa forma como começamos a corrida que conta, mas sim a forma como nós a concluímos. O modo como a terminamos é determinado pelas escolhas que fazemos, e estas, em geral, são formadas pelos padrões que desenvolvemos ao longo do caminho. Olha para mim, no nome de Jesus, você precisa ouvir isso. As nossas escolhas estabelecem um padrão, e um padrão vai determinar os lugares em que nós iremos entrar. O nosso padrão vai determinar as mesas que nós iremos sentar. O nosso padrão vai determinar os ambientes que nós iremos acessar. O nosso padrão, ele vai determinar as portas que serão abertas. É por isso que honra atrai milagres. É por isso que honra abre portas. É por isso que honra nos dá acesso à mesa. Você lembra do servo de um centurião? Você lembra da história do servo do centurião que foi curado? O centurião nos dias de hoje seria como se fosse um capitão que abaixo dele teria colaboradores. Você lembra que quando o centurião ficou sabendo que Jesus passava por ali e que daquele homem fluía milagres, ele diz assim, ele fala para amigos, ele pede para que amigos avisem a Jesus que o seu servo está doente, enfermo de morte, porque havia temor, porque havia honra, porque havia zelo. Diz a palavra que esse homem não se achava digno de receber Jesus na sua casa. Então ele diz para os servos, ele diz para aqueles amigos, diz para Jesus que basta tão somente que ele envie uma palavra. Sabe por que aquela palavra chegou naquele servo e aquele servo foi curado? Porque naquele ambiente havia honra. Honra. Geralmente quem é das forças militares sabe disso. Não é forças militares, é forças armadas. Me ajuda, gente, eu estou cansado hoje. Geralmente quem é das forças armadas entende esse ambiente de autoridade. Entende esse posto de autoridade. Nós precisamos resgatar isso na nossa geração. Está na hora de nós levantarmos uma geração que honra. Porque milagres só se derramam em ambientes de honra. Homens que honraram o que receberam, e quem os recebeu, acessaram novos lugares, portas foram abertas. Eliseu, porque honrou a unção que havia sobre Elias, a ele lhe foi dado porção dobrada. Ambiente de honra. Ambiente de honra. José, que foi colocado em vários lugares, foi colocado no poço, porque honrou a Deus, foi colocado na prisão, honrou a Deus, foi colocado no castelo, honrou a Deus, e porque honrou a Deus, foi o governante de todo um reinado, de todo um império, mesmo sendo ele estrangeiro, porque havia honra. Quando nós olhamos para Billy Graham, nós observamos que Billy Graham, ele honrou o seu chamado. E porque ele honrou o chamado que Deus colocou nas suas mãos, Deus o colocou entre reis, príncipes e presidentes. Deus fez com que esse homem viajasse por todo o planeta terrestre, pregando a mensagem da salvação e deixando uma história, deixando um legado que ninguém pode apagar, porque havia honra. 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 Sabe por que muitas vezes nas nossas reuniões nós não sentimos a presença? Porque nós não estamos debaixo de um ambiente de honra. E porque não há honra, a presença não vem. Você entra dentro do teu quarto e você começa a lucumbriar. A minha oração não passa do teto, talvez não passe do teto, porque naquele lugar não há honra. Você está comigo ainda? Não levanta agora não, senão vai ficar estranho para você. Irmão, da mesma forma que a desonra interrompe o fluir, da mesma forma que a desonra impede o milagre, a honra libera o sobrenatural.
A honra libera o extraordinário. A honra abre portas. A honra estabelece um ambiente de cura. A honra estabelece um ambiente de libertação. A honra derrama sobre nós provisão e sustento no caminho. A honra nos faz entrar em uma nova estação e desfrutar de tudo aquilo que essa estação pode derramar sobre nós. Honra. 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 Eu concluo aqui. O louvor pode subir. Não existe honra parcial no reino de Deus. Não existe honra parcial no reino de Deus. 99% de honra é honra nenhuma. 99% de honra, a minha liderança é honra nenhuma. 99% de honra aos meus pastores é honra nenhuma. Nenhuma. Ou nós honramos com tudo aquilo que temos, com todas as nossas forças, com todo o nosso intelecto, com todo o nosso entendimento, e desfrutamos daquilo que a honra produz, ou honramos de qualquer forma, e seremos só pessoas que verão o avivamento acontecer, mas não participarão, ouvirão a respeito de milagres, mas não desfrutarão de milagres. Honra. Honra, igreja. Honra. Eu sei que você está sendo sacudido por dentro, porque o Espírito Santo está falando ao meu coração. Eu sei que a partir dessa noite você não vai ser mais o mesmo. Você vai começar a honrar lugares. Você vai começar a honrar profetas. Você vai começar a honrar ambientes que Deus vai te levar. Você vai começar a honrar a igreja que Ele te colocou. Você vai começar a honrar. Portas que se abrem e até portas que se fecham. Revela muito como nós estamos em relação à honra quanto à sua presença. Existem portas que se fecham porque não há honra, mas também existem portas que se abrem porque ali há um ambiente de honra. E é sobre essas portas, é nessas portas que nós queremos entrar, é sobre esses caminhos que nós estamos pregando nessa noite. Honra abre portas, honra estabelece um novo e vivo caminho, honra. Honra. É chegado o tempo, sabe, de nós nos levantarmos como uma geração que honra ao Senhor. É chegado o tempo. Você lembra da geração de Eli? E depois houve a geração de Samuel. Houve uma transição, porque na casa de Eli não havia honra. Deus teve que acordar um menino na madrugada e falar com ele em três oportunidades para ele poder ouvir a voz de Deus, porque era tempo de mudar, não havia mais honra naquela geração. É por isso que eu creio no nome de Jesus que nós estamos levantando uma geração que vai passar a honrar o Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Você pode se colocar de pé. A palavra diz que Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, e não receberam porque não havia honra. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, porque havia honra. O nosso posicionamento diante de Deus vai revelar a história que Deus vai escrever a nosso respeito. Sabe qual é a minha oração? Sabe qual é a minha oração? É que Deus possa olhar para você e dizer: eis aqui um homem que me honra. A minha oração é que Deus possa olhar para essa igreja e dizer: eis aqui um homem que me honra. Eis aqui uma mulher que me honra. Eis aqui uma família que me honra. A palavra vai dizer que aqueles que o reconheceram Jesus diante dos homens. A palavra vai dizer que vão ser os mesmos que Jesus vai reconhecê-los diante de Deus o Pai. Sem honra não há reconhecimento. Irmão, no nome de Jesus, nós não podemos entrar nesse novo ano sem honra. Nós não podemos entrar nessa nova estação de portas abertas sem honra. Nós não podemos entrar nesse novo ano sem honrar a presença de Jesus. Nós não podemos entrar nesse novo ano sem honrar a presença do Espírito Santo.
Nós não podemos entrar, pelo amor de Deus, nós não podemos entrar nessa nova estação sem honrar a presença de Deus, do Senhor. Você está comigo? A honra vai nos dar acesso ao Santo dos Santos. A honra vai nos apresentar um novo e vivo caminho. Eu queria muito que nessa hora você fechasse os teus olhos, porque nós vamos convidar o Senhor para entrar na nossa vida. Mas nós não vamos convidá-los da mesma forma como nós fizemos no dia de ontem. Nós vamos convidá-los de forma diferente nessa noite. Vai ser a partir de um caminho de honra. Honra. Você pode começar a convidar Jesus a morar em você. Você pode começar a convidar. Pastor, essa honra fala sobre ser eu perfeito? Não. Essa honra fala sobre um homem e uma mulher que são quebrantados e sim, estão dispostos a mortificar a carne para que o Espírito possa habitar. Essa honra fala sobre um homem e uma mulher que estão dispostos a serem transformados. Essa honra fala sobre um homem e uma mulher que querem ir pelo caminho da santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Você pode começar a chamar o Senhor para morar dentro de você. Você pode começar a convidá-lo para morar na tua casa, no teu lar. Você pode começar. Você pode começar a chamar pela presença. Porque a presença só vem em ambientes de honra. Sem honra não há presença. Sem honra não há presença. É por isso que nós clamamos pela sua presença. Oh! Você que foi tremendamente abençoado por essa mensagem, eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.